Fala, comunidade do Printcast, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio especial Master Printcast e eu quero que vocês me ajudem a receber o Ricardo Pi. Aê! Ricardo, obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado mesmo. Bacana. Que bom, que bom. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, que tá incrível. Que da hora, que bacana. Ricardo, vai ser mais um episódio incrível, né, Robson? Certamente. Comunidade, antes de começar, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, né, Robson? Porque graças a eles temos condição de estar gravando esse episódio no estúdio, deixando tudo muito mais profissional. São eles, a Top Coat, que carrega aqui no meu peito, 2 vezes campeão ano passado, prêmio gráfico. Tem a Semic Tintas Gráficas, a Cor e Processo do meu amigo Robson, a Croma Microencapsulado, a Eurostar Duplicop e a opção Offset do nosso amigo Nenão. É isso aí. Todos eles não. A opção ainda não tem um episódio conosco, mas estamos providenciando para ter lá um episódio no nosso canal. Os demais, todos eles ali têm um episódio com a gente. Vão lá, assiste, fala um pouco de produto, a história de cada um deles. E ao entrar em contato, menciona que viu aqui no Printcast. Antes de passar a bola para o Ricardo falar um pouquinho a história dele, eu vou fazer um pedido especial aqui para nós, tá? Pra gente ter uma coisa aqui para comer. Acho que 5, 10 minutinhos chega, tá? Mas, Ricardo, vamos lá. Enquanto você se apresenta, eu vou fazendo aqui. Fala pra galera, pra nossa comunidade, quem é o Ricardo? Como começou na área gráfica até chegar aos dias atuais? Ah, legal. Uma longa história. É uma longa história. Eu sou atualmente diretor-geral da Durst Brasil, uma empresa italiana, líder na área de impressão digital em grandes formatos, principalmente para o mercado industrial, de aplicações industriais. 11 anos de Durst esse ano, muito feliz pelo trabalho que a gente está desenvolvendo no Brasil. E essa jornada começou aí na indústria gráfica, né? Eu não tenho essa experiência com offset, mas começou na indústria gráfica em comunicação visual, né? Quando eu tinha aí os meus 13, 14 anos, a gente começou então aí eu comecei a ter essa experiência, já fui picado pelo mosquitinho da indústria gráfica de impressão com essa idade. E meu pai começou um negócio de comunicação visual junto com o meu irmão. A gente começou na garagem de casa, eu tinha 13, 14 anos e tinha uma outra profissão que eu estava começando. Eu era aprendiz de operador de som com 13 anos, tá? Em rádio. Aí com 14 anos fui efetivado, então assim, levava a comunicação, trabalhando em rádio e ajudando a família, porque rádio você tem aí, dependendo da função, no máximo 6 horas, se for a parte de operação de som, né? E se você for na parte de locução, você tem um período aí, acho que de 4 horas que você pode ficar no ar. Então, eu tinha aí meio período para trabalhar com a família e meio período para poder estudar, né? Então, assim, eu dividia essas funções. Deixa eu até silenciar aqui, senão a gente não vai conseguir falar direito, não. Desculpa pela minha falha. Imagina, assim, a gente corridíssima, requisitadíssimo, a gente até agradece o tempo que você dispôs para conversar com a gente. Então, aí trabalhei em rádio 10 anos como locutor, 5 anos direto em rádio. A rádio que eu trabalhava tinha uma emissora de televisão, depois eu tive essa experiência de trabalhar como repórter de rua, também fiz um pouco de apresentação de telejornal. Então, assim, sempre ligado à comunicação. Nunca imaginei que a empresa da família poderia ser a minha opção de vida. Nunca imaginei. A minha paixão era comunicação, fosse rádio ou fosse televisão, né? Então, tanto que eu acabei estudando jornalismo. A minha primeira formação minha é contador, na verdade técnico contábil, e depois, quando eu fui para a faculdade, eu realmente fiz a faculdade de jornalismo, de comunicação social. Nunca imaginava que eu ia atuar realmente no futuro nesse segmento. O que aconteceu é que a empresa começou a crescer muito, se tornou uma referência a empresa na área de envelopamento de veículos, tá? Certo. Então, a gente aprendeu a fazer uma coisa de uma maneira diferente, com técnicas diferentes, se aproximando muito de grandes players como a Avery, a 3M, onde a gente até era convocado para ajudar em treinamento, porque era uma técnica ainda muito nova no Brasil de você fazer o que eles chamam de wrap cars, né? E a maneira com que a gente fazia também, né? O pessoal fazia envelopamento com água, e a gente já fazia envelopamento a seco, era um envelopamento muito mais rápido, né? Que te permitia um acabamento muito mais fino, porém você tinha que ter uma técnica muito boa. Muito difícil você fazer um envelopamento a seco. Pelo menos naquela época. Hoje você tem opções de vinil autoadesivos com escape de ar, onde realmente fica muito mais fácil, tá?
E a gente teve que aprender fazendo, né? Com 13, 14 anos, a gente fazia placas, banners e começamos a desfilar carro. Quando a gente entendeu que era legal colocar as imagens dos veículos, a gente teve a primeira impressora, a gente começou com plota de recorte. Meu pai era letrista, depois ele mexia com serigrafia, então a ideia dele é muito artesanal. Né? Então eu puxei muito rodo de serigrafia com o meu pai, né? Aí, quando a gente começou a montar a empresa, a primeira máquina foi uma plotter de recorte. Tá? Começamos a fazer placas, banners e também personalização de veículos. Quando a gente foi para a impressão digital, eu creio que 5 anos depois, a gente começou a fazer envelopamento de veículos. E aí foi a virada de chave da empresa, porque a gente conseguia, como eu falei, fazer uma coisa que pouca gente fazia. Né? Então, a gente fazia grandes frotas. Né? Naquela época, a gente morava em Itu, fazia muito esqui em Cariol, nível Brasil, Correios, Petrobras. Então, a gente chegava a montar estruturas de envelopamento na saída da fábrica de veículos. O carro saía da fabricação e já entrava em envelopamento. Então, a empresa cresceu muito, chegou a um ponto que eu precisei tomar uma decisão. Né? Falei, não, então não dava mais para conciliar rádio, televisão com a empresa da família. Então, nesse momento, a empresa cresceu de maneira muito rápida. Né? E aí, eu tomei a decisão de vir trabalhar 100% focado na empresa da família. Tá? A gente fazia muito gigantografia, máquina de impressão digital de 3, 5 metros de largura, que naquela época poucas empresas tinham essas máquinas, que eram chamadas birôs. Essas empresas forneciam trabalho para empresas menores. Nós éramos essas empresas menores. Porém, essa escala que a gente tinha com grandes contas de fazer envelopamento permitiu que a gente tivesse que comprar os nossos próprios equipamentos. Né? Porque você tinha que, às vezes, repor uma peça que quebrava e rasgava. Né? Você não podia depender de uma empresa. A gente no interior, em São Paulo, e você entrava numa fila para ser atendido. Você tinha poucos grandes birôs. Então, o nome birô realmente porque você comprava o serviço desses caras para você instalar. Né? Isso é muito comum até nos Estados Unidos hoje. Tá? As empresas lá são muito focadas. Né? Tem empresa que só instala, empresa que só imprime. No Brasil, que a gente tem hoje essa configuração de fazer tudo. Né? Porque a gente tem uma mão de obra aí diferente dos Estados Unidos, em termos de custo também. Então, o que aconteceu que aonde houve de novo uma segunda onda, só que dessa vez uma onda que não foi tão boa. Quando nós tivemos aí o Kassab proibindo a gigantografia, a Lei Cidade Limpa. Né? Foi muito abrupto. Não teve, por exemplo, uma regulamentação. Porque eu concordo que a coisa estava sem lei nenhuma e que a cidade de São Paulo estava virando realmente uma bagunça. Você tinha um outdoor cobrindo outro outdoor que cobria outro outdoor. Realmente a coisa estava sem controle. Mas o que houve não foi uma tentativa de regulamentar. Teve uma regra, não. A partir de hoje é proibido e acabou. Ele quebrou né? geral. E assim, eu acho, de verdade, que foi muito abrupto. Acho também que precisava de uma regulamentação. Seja pagando impostos, definindo tamanho, definindo limites de publicidade por zoneamento, né? Incentivando os caras a construírem mais mobiliário urbano, porque aí você podia contribuir. Eu gosto desse lance da publicidade funcional. Tá? Você expõe o seu produto, mas você gera algum benefício para a pessoa. Então você põe o seu produto, mas você põe um banco, uma cobertura e a pessoa fica confortavelmente esperando um ônibus. Acho isso muito interessante. É a forma de você expor o seu produto e ainda gerar um benefício. Inclusive, para a marca, também é interessante. O cara entende que aquela marca está ajudando a pagar essa estrutura. Então, quando nós tivemos a lei do Cidade Limpa, aí muitas empresas quebraram, né? E foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente era muito focado no envelopamento de veículos. A gente acabou se focando ainda mais. Então, conseguimos sobreviver a essa onda devido ao know-how que a gente tinha do envelopamento. O que aconteceu é que foram as empresas que só faziam gigantografia, que não podiam fazer mais, também começaram a atacar esse segmento. Tá? E era um segmento de alto valor agregado. Porque você tinha que seguir normas, você tinha que usar um material adequado, tinha que dar garantia daquele material, e então você conseguia cobrar muito caro por aquilo. E a parte mais difícil era você desenvolver a mão de obra para fazer aquilo. Não é um trabalho lógico. É um trabalho que envolve, sim, aptidão. A pessoa tem que ser apta para fazer aquilo, né? Então, o que aconteceu é que a gente não tinha essa concorrência, que os caras estavam fazendo gigantografia.
vieram todos acabaram mirando também nesse segmento. E como era um segmento muito fechado, começou a guerra de preço. E a primeira coisa que se fez foi oferecer material mais barato. Na área automotiva é algo muito sério. Ou você usa um filme adequado para cada tipo de aplicação, ou você vai ter problema no futuro. Tá? Então, o material, por exemplo, que a gente usava na época, o vinil cast. Né? O cast é um vinil extremamente caro, porque ele não é calandrado. Tá? Imagina que você tem o plástico, que ele cai como uma gota numa superfície e ele abre. Esse material ele não sofreu nenhuma agressão física para poder ficar na espessura dele. É por isso que quando você precisa esticar esse material para envelopar um carro ou uma superfície, ele não tem tanta memória, porque ele não sofreu nenhuma agressão antes daquele processo. O outro material que é muito mais barato é o calandrado. Você tem uma massa plástica, você faz como se fosse um pastel, você vai calandrando esse material até ele chegar na espessura que você quiser. Por isso que é um material muito mais barato. E aí a gente começou a ter aí uma série de empresas que queriam entrar no segmento e usavam material inadequado e ofereciam um orçamento 3 vezes menor. Só que para a pessoa entender que aquele material não iria funcionar, 2 anos. É o carro Tinha que dar problema, no ambiente, até começar a dar problemas. Então nesse momento foi um momento muito difícil, em que a gente resolveu parar a operação com aquele foco, não tinha mais como ser sustentável da maneira que estava. Né? Fora as pessoas que prestavam serviço, que acabavam saindo da empresa, eu quero ter a minha empresa agora, compravam a impressão e também ofereciam trabalho mais barato sem utilizar o material adequado. Então, aí foi onde a empresa resolveu fechar a configuração que tinha de uma empresa de wrap cars, né? Já tinha praticamente fechado a parte de gigantografia, fazia alguma coisa ainda de interna, né? Mas a gente não tinha ainda a tecnologia UV tão desenvolvida, né? Porque a hora que você proibiu gigantografia, o que aconteceu? Levou um tempo até as pessoas usarem a verba que ia para a mídia exterior para a mídia do interior, do ponto de venda. Né? E aí foi o boom do UV. Aí começou o boom do UV. Tá? Porque no Brasil, isso já era uma realidade lá fora. É óbvio que com muitas limitações que hoje nós não temos. Ok. Nesse momento a empresa fecha e eu resolvo sair dessa configuração da empresa para ir do outro lado do balcão. Eu sempre admirava a maneira como que os consultores de vendas vendiam máquinas para gente, isso e aquilo. Então eu achava legal a ideia de vender máquina. O meu primeiro trabalho, depois que eu saí da empresa, a empresa fechou. Meu pai e meu irmão começaram uma empresa com outro foco, que é só para ponto de venda. Aí sim, sem fazer mais wrap cars, envelopamento, mais nada. Eu fui trabalhar na área que eu conhecia mais, que era a área de autoadesivos, dando treinamento de envelopamentos, uma empresa americana através de um revendedor no Brasil. Ali fiquei 2 anos implementando esse produto no Brasil, que era treinamento técnico, com revendas, falando das diferenças de materiais para cada tipo de aplicação. Foram 2 anos nessa empresa, até eu ser convidado para trabalhar na OCE, que era aquilo que eu queria fazer, que era vender impressoras digitais. Legal. E eu cheguei na OCE para implementar praticamente o projeto da OCE Arizona no Brasil, que é uma impressora mesa plana da OCE, que é uma empresa holandesa. Nesse momento, eles tinham a máquina já há 3 anos, mas tinham vendido apenas 4 unidades no Brasil, porque não era o segmento deles. Eles vieram de um segmento de engenharia. Então, eles não sabiam realmente como vender. E ali, eu posso dizer que foi um momento muito importante da minha carreira, porque já no meu primeiro ano eu vendi 22 máquinas. Eu conhecia muitos dos clientes como colegas de segmento. E depois conheci através de clientes da área de adesivos. Cara, você vendia 2 máquinas por mês. Eu acho que cheguei na hora certa, no momento certo, na empresa certa. Porque a máquina realmente era uma máquina fora de série em termos de qualidade. E uma reputação de uma empresa holandesa maravilhosa. E eu sabia onde chegar. Eu sabia que esses caras precisavam ir para o ponto de venda, que essa máquina era incrível, ponto de venda. Principalmente o cara queria começar, tinha uma demanda ainda. Então foram anos maravilhosos. Eu sou extremamente grato a essa oportunidade. Foram 7 anos na OCE. Que legal, cara. E aí deixei a empresa aí como gerente América Latina, já galgando para o cargo de diretor. Então foi um período muito bom que eu pude me aperfeiçoar,
profissionalmente. Ali eu estudei, fui fazer MBA, fiz 2 MBAs, focado em gestão, estratégica de negócios, fiz FGV, né? Então, foi um momento muito importante que eu resolvi investir na minha carreira para o futuro. Aí eu já sabia que já estava desenhado para onde eu queria ir. Cara, que legal. Tentei, falei demais, né? Tá Não, ótimo, cara, precisa a te conhecer, pô. Precisa Quem não te tomar uma conhece, água. precisa te conhecer. Cara, a gente não acredita em sorte. A gente acredita em preparação e trabalho, a gente fala sempre isso. E tudo que você falou, preparação e trabalho. Não é sorte, preparação e trabalho. Eu Posso acho contar legal. uma história rápida no meu primeiro Claro. dia na UCE? Primeiro dia na UCE, eu deixei um trabalho, essa história é muito interessante. Eu deixei um trabalho onde eu ganhava mais do que eu ganhava na UCE. Uhum. Só que na UCE eu ia ter o variável, antes eu não tinha. Tinha salário bom e sem variável. E aí cheguei em casa, falei, olha, eu vou ter que tomar uma decisão, eu quero ir para uma multinacional, isso tinha um peso interessante para mim e eu gostava da tecnologia. Cheguei em casa e falei, olha, eu vou fazer essa mudança aqui só que eu vou ganhar menos. Você tá louco? Não, você não pode fazer isso. A gente já não consigo pagar as contas com o que você ganha hoje. Imagina se você vai ganhar menos. Falei, então, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso e assumir o risco. E realmente eu fui ganhando salário menor no meu primeiro dia. Chega um colega de trabalho e fala, viu, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim vender máquina. A Arizona, o V. Cara, você não vai vender. Máquina é cara. A tinta é cara. O chefe é um cara difícil pra caramba, cara. Você não vai vender nenhuma máquina. Cara, você dá tempo ainda. Eu acho que você deveria pedir a conta e ir embora agora. É o cara que já estava trabalhando lá há 3 anos, tentando vender as máquinas. Falei, cara, a decisão minha já estava tomada. Falei, meu Deus. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, essa é a sua história. Eu vou tentar desenhar a minha história. Cara, eu assim, de verdade, assim, eu não tinha nada a perder. Nada a perder. Eu já não tinha nada, né? Então, sabe, a vantagem quando você tá no fundo do poço é que pior não fica, sabe essa história? Eu acho que a E gente aí tem que foi se colocar acontecer, numa cara. posição em que você não pode voltar atrás. É. Isso eu ouvi de um amigo, eu guardo, é muito sério isso. Se você se colocar numa posição onde você não pode recuar, você vai fazer. Acabou. É isso mesmo. É isso. É o tal de... que as pessoas falam que tem um plano B, né? É. É que quando o plano A dá errado, fica muito fácil. Tipo, ela desiste do A, vai pro B. Tipo isso, era o plano que você tinha, acabou. Cara, Chegou a encomendinha. Obrigado, viu? Vou fazer só uma pausa, tá? ó. Só pra falar da encomenda que chegou. Ó, especialmente lá da unidade de Itaquera, Robson. Vou retirar aqui, galera. Deixa eu só baixar pra retirar. Chegou pra nós aqui, ó, uns donuts maravilhosos delícia, da unidade hein, de Itaquera. Que legal. Aproveitando, tá? Aqui, quem tá assistindo na televisão, tem um QR Code aqui, ó. Só escanear ali, já vai direto pro WhatsApp da loja. E quem tá vendo pelo celular, na descrição do vídeo tá ali o link também. Tem os donuts bem dos basicão, Robson. Dá pra você tomar um café da manhã, só um pouquinho de açúcar, bacana, cara. canela. Que coisa linda, hein? Só a massa cortar no meio, passa uma manteiga, faz na chapa, delicioso. E tem uns que são cobertura, outros recheados como Nutella, morango, doce de leite. Enfim, isso aqui é pra nós. legal. Vou deixar aqui, se quiser ir comendo depois, mas vai ficar aqui. Legal. Que massa. Voltando, cortei pra falar um pouquinho aqui. Um oferecimento Good Copo Unidade Itaquera. Foi um bom motivo. Voltando, né? Foi um bom motivo. O problema, muitas vezes, o problema de ter um plano B, eu não estou criticando aqui quem tem um plano B, não é isso, né? Cada um é da sua realidade, daquilo que acredita. É que quando você enfrenta dificuldades do seu plano A, você já quer desistir. Você já fala, não, peraí, puta, aqui não vai dar certo, deixa eu já ir pro meu outro plano. Exatamente. E quando a gente, que é o que você falou, pô, você me colocou numa situação que não dá para voltar. Tipo, é isso. Cara, é o plano A da qual você precisa, da qual você já tinha decidido, tinha planejado. Eu acho Essa é a assim, questão. é o lance da resiliência, né? Quando você, de repente, pensa muito cedo no plano B, talvez você não está acreditando muito no seu plano A. É isso aí. Ele está na hora de parar tudo e ajustar sua bússola, Exatamente. tá? Então, assim, de repente, tem que insistir, cara. Tem que insistir, porque às vezes lá no final vai dar certo. Entendeu? A pergunta é, você está dando o seu melhor? Você já fez tudo que poderia ser feito para conseguir isso? Eu realmente cheguei, cara, sem perspectiva nenhuma. Mas aí, eu acho que me permita fazer uma pergunta no seu lugar. Claro. Né? Por que será que as coisas deram certo? Pelo simples fato de eu ter tido a experiência do outro lado do balcão. Cara, isso foi incrível. Eu ia visitar clientes, eu não falava como fornecedor, cara. Eu falava como um cara que era um usuário de máquina e eu ia direto na dor desse cara. Direto na dor desse cara. Eu não acredito em venda de alto valor agregado sem você se colocar no lugar do outro. Não tem como, cara. Não tem como.
existe uma diferença entre quando você vende um produto barato e um produto muito caro. A diferença está no nível de responsabilidade envolvida nesses dois casos, Uhum. tá? Então, quando você vai comprar algo muito caro, você pensa muito. Sim. E quando você compra algo muito barato, você não precisa É pensar no muito. impulso. Tá? Então, você tem que estar preparado. Já que você vende um produto caro, você tem que estar preparado para atuar com os medos desse cliente. E você tem que falar sobre esses medos. Você não pode deixar de falar sobre os medos. Você tem que chegar para esse cliente e desenhar o cenário real de aonde pode dar certo e aonde pode não dar certo. E como você pode ajudar ele a dar certo. Então, eu acho que a lógica, por que deu certo esse projeto, foi exatamente por isso. Eu tinha a experiência de quem era impressor, de quem era usuário de máquinas, e falo para você, principal dor de quem tem máquina hoje, suporte, cara. É verdade. Suporte, não adianta, né? Porque hoje eu consigo enxergar os dois lados, tá? Uhum. O cara, ele investe o dinheiro que ele não tem para comprar uma máquina. Uhum. E quando você vende uma máquina errada, você não está fazendo mau negócio, você está destruindo uma família. Uma coisa é você vender para uma super empresa que tem acionistas, isso e aquilo, ok, é um processo diferente. Mas vamos pensar no mercado de comunicação visual, mercado gráfico, onde o cara cresce, onde ele usou o dinheiro dele, a empresa está crescendo, está tudo legal. Você vende uma máquina muito cara para esse cara. Cara, se você errar, você não está destruindo uma empresa, você está destruindo uma família inteira, cara, que depende daquele negócio. E não só a empresa dos donos, mas os funcionários envolvidos com aquilo. Então, o nível de responsabilidade, ele é gigantesco. Uhum. É gigantesco. Então, eu acho que deu muito certo, porque eu sabia falar a língua desses caras. Eu sabia onde ia ser a dor desse cara. Você era o cara da trincheira, bicho. Exatamente. O cara olha pro lado, é aquela história onde fala, quem que tá com você na trincheira? O cara olha pro lado e ele vê assim, pô, esse cara entende o que eu passo. E como sempre fui um cara de comunicação e atuava mais na área comercial, na empresa da família, eu me envolvia muito com o projeto de crescimento desses caras. Tá? Então, era muito comum no processo de venda, eu falei, cara, quer reunir seus vendedores? Vamos falar sobre os produtos que você não faz hoje? Faz uma reunião. Eu participo dessa reunião. Deixa eu apresentar o que a máquina pode fazer e saber se esses caras entendem que o horizonte agora é muito maior. E eu participava desse projeto, cara. Que massa. E eu participava desse projeto e eu dava treinamento comercial para os caras. Eu adoro fazer isso até hoje. Infelizmente, não é mais minha área de atuação e eu não tenho tanto tempo. Mas eu adorava poder compartilhar o pouco que eu aprendi com esses caras. Cara, tem que ir desse jeito, tem que falar desse jeito, vai fazer isso, vai vender isso, aquilo, vai vender isso, aquilo. E aí sim a coisa acontecia. E era muito legal. Muito legal porque eu cheguei a vender 3, 4 máquinas para o mesmo cliente. Isso é muito difícil. Sim. Uma venda correta, ela exige muito do esforço do vendedor para acontecer a primeira vez. As outras vendas, ela vai depender da primeira boa venda, se aquilo teve aderência ou não, e do suporte que foi executado pelo time de pós-venda. Uhum. Aí é cascata. Né? Aí vem por cascata. Gera confiança, né? Sim. Gera confiança. Sim. Sobre desistir, uma vez eu vi uma frase, o Robson e Ricardo, eu não lembro quem foi, cara, mas enfim. O problema das pessoas que desistem ou que acaba não dando certo em seus projetos é que elas tentam fazer 2.000 coisas 2 vezes. Agora, quando você faz 2 vezes 2.000 coisas, você tem repetição, você tem consistência, você insiste naquilo, você consegue fazer certo. Ou seja, são menos coisas, né? Você acaba querendo fazer tudo e pouquinho. Ah, tenta uma vez, 2, desisto. Uma vez, 2, desisto. É diferente quando você tem 1 ou 2 coisas ali que você persiste, bate, a gente faz. pode tirar até o exemplo do esporte para isso, né? Essa história próxima do Oscar, o jogador de basquete. Terminava o treino, todo mundo ia embora, a esposa dele ficava fornecendo a bola para ele, ficava arremessando. Horas. Não é à toa que o cara era o cestinha. É isso aí. Porque ele repetia muito aquilo. Cobradores de falta, que nós conhecemos, né? Bastante, né? Nós 3, né? Nós 3 conhecemos bastante. Repetição. Exato. Repetição leva à perfeição. Então tem que realmente insistir. Só para fazer essa linha do tempo, que eu acabei parando nesse período aí. E aí foram 6, 7 anos na OCE, a gente desenvolveu esse trabalho. Né? Tinha 4 máquinas instaladas em 3 anos, né? Por aí. E aí eu trabalhei nessa empresa por 6, 7 anos. Eu deixei a empresa com aproximadamente 150 máquinas vendidas no Brasil. É óbvio que não foram todas as máquinas, não foram vendas minhas diretas, mas sim indiretamente, porque de vendedor eu passei
para gerente, depois eu assumi a operação América Latina, comecei a cuidar dos distribuidores da OCE na América Latina inteira. Foi feito um plano de carreira, foi aí que entrou o MBA, um gestor, um presidente de fora da Alemanha veio, desenhou o plano de carreira junto comigo, né? Outra virada de chave pessoal, coisas de alto valor agregado, você não vai vender sem demonstrar. Não tem como, tá? O cara é igual um test drive, ninguém compra carro sem dirigir. Nós estávamos na Berrini, no 6º ou 5º andar, e esse cara, quando ele assumiu a empresa, esse presidente novo, ele quis conversar com todos os colaboradores e não com os diretores. Ele queria conhecer a empresa de dentro para fora. Isso eu achei sensacional. Ele me chamou na sala dele e falou, o que você precisa vender para você vender mais? Eu falei, cara, eu preciso de uma máquina de demonstração, porque eu tinha essa dificuldade, eu não tinha onde mostrar. Os clientes que tinham máquina não queriam abrir as portas, isso aqui então era muito difícil. Ele falou assim, nós estamos no 5º andar. Eu falei, o que você quer que eu faça? Eu falei, tira a janela, passa pela janela. Ele olhou para minha cara e falou assim, tá bom. Eu vou fazer isso. Quantas máquinas a mais você vai vender? Eu falei, o dobro. Cara, e ele fez a parte dele. E eu fiz a minha. A hora que colocaram uma máquina de demonstração no 5º andar da Berrini, uma máquina grande, uma máquina robusta. E ele fez isso, cara. Aí eu fiz a minha parte. E aí que a gente começou a se preparar para encantar o cliente. Então o cliente chegava lá, a gente pedia os arquivos do cliente. A gente imprimia 12 materiais diferentes. Imprimia vidro, madeira, PS, material pré-cortado, invertido, lenticular. Então o cliente, ele não ia lá para ver a máquina. Ele ia lá para assistir um show. E a gente se preparava para aquilo, cara. Pedia o arquivo do cliente antes, a gente testava todos os materiais, a gente entendia a aplicação desse cliente. Então, assim, tem que se preparar. Cara, venda é preparação. Você tem que conhecer para quem você está vendendo. E a gente fazia isso com uma máquina, encantando o cliente. O índice de fechamento de negócio, a cada 3 demonstrações, 2 vendas. Porque não era uma demonstração normal. A gente preparava para dar um show. A gente sabia exatamente quem o cara era. Por isso, tipo, a gente tinha regras que a gente não podia quebrar. Tipo, tem que mandar o arquivo antes, tem que mandar. Cara, se o cliente não mandasse o arquivo dele, a gente rodava o nosso arquivo na demo. Eu trouxe meu arquivo na hora. Dependendo se eu não conseguisse verificar o arquivo, eu não imprimir. Porque eu sabia que eu precisava me certificar de todos os pontos. Material do cliente, ele quer imprimir o material dele, tudo bem. Eu pego o material dele antes para testar. Eu preciso saber a melhor maneira de imprimir esse material. Vocês entendem que é preparação. É preparação. Você tem que estar preparado. Porque se você faz uma demonstração ruim, acabou. Cara, você não pode errar numa demonstração. Isso aí. Pô, se você teve todas as possibilidades do mundo para se preparar para aquilo e você errou, quem dirá depois da máquina instalada, num ambiente hostil, num ambiente que você não tem controle, que você não sabe quem está operando a máquina, se com tudo controlado não deu bom, você já imaginou depois disso, então? Então, acho que esse foi o segredo. Então, resumindo, acho que o fato de eu trabalhar do outro lado do balcão, não tinha outra opção, eu tinha que fazer dar certo ou dar certo, teve aderência do produto com o mercado e encantamento de clientes. Teve o encantamento do cliente. Que bacana, cara. Robson, antes de passar lá para você, só 2 insights aí que você falou, 2 coisas, né? Uma delas, quando o presidente chegou, né? E quis conversar com os colaboradores, ou seja, entender a empresa de dentro para fora. E muitas vezes acontece de um gestor ficar cobrando a sua equipe e não dar as ferramentas adequadas, não dar a condição adequada. Né? O ser humano, aí chega uma hora e fica até desmotivado. Né? Sim, o colaborador. exatamente. Então é isso, antes de você cobrar a sua equipe, tenta identificar o que está acontecendo para a sua equipe não produzir. É ferramenta, é processo, é gestão, alguma coisa de controle, que seja. E uma outra coisa que as empresas elas se preocupam muito, principalmente a depender do tipo de empresa, né? A briga entre área comercial e marketing ali, você capta lead pra caramba. Então, vamos supor, a cada 100 leads ali que você capta, você está vendendo 10%, sabe? Lá no fundo do funil ali, no fundo do funil está saindo 10 vendas de 100 leads, ou seja, 10%. E muitas vezes o problema está no processo. Não é o fato de você trazer mais leads, não é o fato de você encher ali o topo do funil, que obviamente é bom, desde que esses leads sejam qualificados, claro. Mas muitas vezes é no processo, é esses pontos de contatos, de uma demonstração, de você fazer a coisa bem feita, que os mesma quantidade de leads ali, se for 100, você vai converter 30, 40, nesse seu caso aí, converteu seria 70, 80, enfim. Então, muitas vezes não é só a quantidade de leads que você traz, ou o tipo de lead que você traz, né? Obviamente, partindo do pressuposto tem que ser lead qualificado.
Mas toda essa etapa do funil você trabalhar muito bem feito. Cara, eu uso muito a lei do Pareto para gerir meu funil de pipeline, tá? Muito lead pode ser um problema. Se você não souber como qualificar e filtrar. Sim. Você perde tempo ali. O que você tem que conhecer é a taxa de conversão de cada um dos processos que você tem dentro do seu funil. Cada empresa, ela tem um processo diferente dentro do funil, até chegar no pipeline. No meu caso, a gente tem o funil aqui. No meu caso, aonde a gente coloca os leads? Através de feiras, através de website, campanhas de internet, ok, ele põe, tá? Então, ele vai entrando no funil. A primeira coisa que a gente tem que identificar é a aderência que esse cara tem com o meu produto. Ainda mais no nosso caso, que a gente tem um produto de alto valor agregado, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não expulsar esse cara do funil ou também para não deixar um cara que não vai fluir dentro do meu funil, dentro dele, porque isso me gera... Eu gasto energia com isso. Exato. Então, eu preciso saber exatamente a minha taxa de conversão dentro de cada estágio do meu funil. Então, no meu funil, eu tenho a entrada do cara, eu tenho o primeiro contato com ele. Seja por e-mail, por telefone, isso aqui. Segundo passo, geralmente é visita. Antes da pandemia funcionava muito bem. Hoje, a gente ainda consegue fazer de maneira híbrida. Tá? Eu tento falar para o cara, não está conseguindo receber, ou o cara é longe, tenta fazer uma chamada de vídeo que ajuda. Não é igual fazer por telefone. Ajuda. Você compartilha a tela. Quando você vai no cliente, você não tem que mostrar o notebook para o cliente? É isso aí. Se você está com ele web, você não consegue fazer isso de maneira igual? É até melhor, porque às vezes o cliente está focado na tela olhando para você. É uma fase importante. Quando o cara aceita ir para esse estágio, ele já entendeu que ele tem interesse naquele produto, de alguma maneira. Aí vem a terceira parte, que é a parte que eu chamo de desenvolvimento. Seja gerar uma amostra para o cliente, tá? Pega o arquivo do cliente, imprimo, devolvo para ele, com consumo, tempo de produção, isso aqui. Tá? Desenvolvimento. Depois do desenvolvimento, vem a demonstração. O desenvolvimento e a demonstração são fundamentais. Uma vez que eu desenvolvi muito bem o produto, eu tenho duas situações. O cara entendeu que o meu produto realmente vai ajudar o cara, mas ele não tem dinheiro agora, mas por isso ele precisa ficar no meu pipeline. Ou ele entendeu que o meu produto é o certo para ele e que ele quer ver mais. Ver mais é fazer uma demonstração. Tá. Por isso que eu preciso fazer isso bem. Tá? Então, ou ele sai do meu pipeline porque ele entende que nunca ele vai ter dinheiro, que não tem aderência para o produto. Ou ele fica em stand-by porque tem aderência, mas ele não tem dinheiro agora, ou não tem budget agora. Ou se ele tem interesse e tem budget, ou tem recursos para buscar, ele passa para demonstração. Aí vem o encantamento, que eu falei para vocês que é importante. Sim. Passou dessa fase, a gente entra no pipeline. Tá? No pipeline, que é a parte de verificação de crédito, essas coisas. Tá. Então, esse é o meu funil de vendas. Dependendo do tipo de produto, você tem mais layers, mais estágios. Principalmente quando você trabalha com venda web, você tem alguns canais diferentes ali de validação, né? Sim. E isso é tão importante, Robson. Eu não conheço nenhum vendedor bom que vende uma Ferrari, que vai numa escola pública e vende ali para os estudantes. Isso mostra a questão da importância da qualificação e você ter o seu processo muito bem estruturado. Tem que qualificar. Mas eu acho interessante você ter falado isso, Ricardo. Eu tive uma oportunidade, acho que foi em 2012. Eu trabalhava numa empresa e ela tinha representação de um grande player de máquina, Inkjet, Plotter, e a gente trouxe um case que era um dos maiores caras de embalagem daqui do céu de São Paulo. Tá. Quando a gente foi eu tava combinado, showroom, que era para ter esse encantamento e tal. Cara, quando a gente chegou lá, o cara não estava preparado. A gente tinha feito tudo como revendedor. Tá. Mas o dono do negócio, como fabricante aqui no Brasil, ele não tinha se preparado. A gente chegou lá, o técnico não estava. Eu com o cliente, a gente esperou 40 minutos o cara chegar. O cliente foi ficando cada vez mais impaciente. Quando o cara chegou, ele não estava brifado. A gente tinha feito tudo antes, mas o técnico que chegou não estava brifado, não tinha entendido o que era embalagem. Começou a mostrar coisas de comunicação visual. O cliente virou e falou assim: Robinho, eu vou embora, depois a gente conversa. Acabou. Mas a gente tinha feito toda a nossa parte, mas o cara que precisava fazer, que era o dono, não fez. Quer dizer, a gente foi para Avenida Ibirapuera, feito 3 idiotas. E depois tivemos que sair, botar a viola no saco e ir embora.
Como é importante, cara, esse alinhamento e esse 100%. entendimento do que cada um tem que fazer. 100%. É, Uma das maiores decepções que eu já tive na vida. eu imagino. Tava quase tudo certo. Tava quase tudo Só não certo. combinou com o zagueiro, né? Só- Você esqueceu de combinar com o contando zagueiro. com a comissão, né? Já tinha até gastado no cartão Tava, pensando... O cara já era brother, pô. Cara, eu acabei contando essa história toda e falei que ia falar como eu cheguei até a Durst aqui. E aí, foi um período muito importante ali na OCE. Logo em seguida, a Canon comprou a OCE, depois de um bom tempo. Tá. E eu entendi que havia um choque cultural ali, porque a OCE era acostumada a fazer realmente equipamentos para ambientes industriais. A Canon, na verdade, ela tinha equipamentos menores de impressão, mas também tinha departamento de câmeras, isso, aquilo. Eu estava muito preocupado, porque eu sabia que, como a Canon comprou a OCE, esse gerenciamento iria vir da Canon para a OCE. E eu tinha certeza que, pelo menos no começo, eles não saberiam exatamente como organizar isso, como vender aqueles produtos de alto valor agregado. E fora isso, eu estava num momento crescente de carreira, fazendo já o segundo MBA, e aí eu estava realmente tentando escalar a carreira e imaginava que, por ser uma empresa japonesa, não tinha nenhum gerente que não fosse japonês. Falei, olha, eu não vou conseguir galgar as minhas pretensões nessa nova configuração de empresa, e resolvi sair. Já tinha recebido o convite da Durst, a gente fez um primeiro contato, depois teve um segundo, e resolvi começar a Durst no Brasil. Tinham 4 funcionários, isso foi em 2014. Eu fiquei maravilhado, porque fui fazer uma entrevista na Itália e na Áustria, nas 2 fábricas. Eu nunca tinha visto nada parecido, já tinha visitado fábricas em Israel, no Canadá. Eu nunca vi nada parecido. Até hoje, toda vez que eu vou para a fábrica, eu vou a cada 2, 3 meses, todas as vezes eu fico impressionado com aquilo que eu vejo. Não tem nada igual. E eu voltei impressionado, né? Falei, poxa, eu vou começar uma operação no Brasil que vai ser muito interessante. Cheguei no Brasil, eu não conhecia a operação no Brasil. Era uma operação muito pequena, cara. Mais uma vez, eu tive que falar, vou ter que começar do zero. Pois é, Tinha cara. 4 pessoas, um faturamento muito baixo, não tinha estoque muito no Brasil. Sabe, uma empresa que começou com um cara que era distribuidor, depois esse cara conseguiu abrir uma entidade legal, Durst, direto no Brasil, mas, assim, tinham poucas máquinas, né? E eu vinha com aquela ambição e aquela frequência de venda muito grande. E 4 segmentos diferentes. Eu vim do segmento de impressão digital em grandes formatos. De repente, eu tinha cerâmica para administrar, rótulos e etiquetas, né? Que a gente não tinha nenhuma atividade de rótulos e etiquetas no Brasil, mas fazia parte do portfólio que eu ia ter que assumir em breve. Departamento têxtil, tá? E aí o departamento que é a área que eu conhecia, que era de grandes formatos. Então, eu tive que administrar uma empresa, conhecer 4 segmentos da indústria de impressão que, de verdade, eu não fazia a mínima ideia. Cerâmica, eu nem sabia que era possível imprimir em cerâmica. Eu não sei Ninguém sabe. Eu gostaria... Depois eu quero que você explique isso. Não, tranquilo, mais, tranquilo. Podemos falar sobre isso. Hoje, se você vai no home center, a probabilidade de você comprar um produto impresso na Durst é acima de 80%. Então, você tem Eliane, Portobello, Ceusa, Secrisa, Embramaco... Todos os grandes players de porcelanato imprimem em Durst. Por quê? Porque a Durst criou essa máquina para esse segmento. Não existia impressora digital para a área cerâmica. Então, como funciona? A gente tem uma linha cerâmica, vamos falar de via úmida, porcelanato. Você tem lá a parte da cerâmica, ele é prensado, é um material úmido ainda, quente e úmido. Ele passa por uma esteira, ele recebe um esmalte para ter aquela cor branca. Esse esmalte ele é como se fosse um pó. Sai desse esmalte, ele passa por um resfriamento e entra no cubo. A gente até brinca que é a casinha, né? Porque a nossa máquina fica dentro dessa casa, tá? Mas tudo por trilho. Então, esse trilho ele entra dentro da casa de impressão. E é uma tecnologia single pass, ele é impresso, sai da nossa impressora, vai direto a um forno a 1000 graus. Esse forno tem mais ou menos uns 150 metros de comprimento, tá? E aí... Pronto, tá pronta a peça, basicamente isso, tá? Aí você tem outros desafios, né? A tinta que se usa não é semic, porque a gente estava conversando até fora do ar, você não pode ter partículas orgânicas, porque a 1000 graus, na verdade, qualquer partícula orgânica vai desaparecer. Então você tem que trabalhar com partículas inorgânicas, né? Com minerais, né? Metais. E aí você tem que buscar, o amarelo, qual é o metal mineral que produz o amarelo? É o ouro, então não dá para usar o amarelo, você tem que usar um outro mineral que venha trazer uma cor parecida.
Então você tem cores como bege, a cor marrom, para tentar se aproximar do universo CMYK para reproduzir cores similares. Então não existe o CMYK como nós conhecemos na área cerâmica. Então são cores totalmente diferentes. CLA, por exemplo, se a máquina para, a linha de produção continua. A gente tem aproximadamente 3 horas aí para poder, até 3 horas para poder solucionar isso, porque não para. Você não pode parar. Um forno cerâmico ele demora aí 1 semana, mais ou menos, para chegar na temperatura adequada, né? É muito complicado, cara. E esse forno ele tem uma curva de temperatura. Essa curva vai dizer a dureza do material, qual a durabilidade que ele vai ter contra impacto, brilho, tudo isso. Começa com mais temperatura, diminui, ou menos temperatura e aumenta. Cada forno é configurado para uma finalidade da peça final. Então é daí que você criou aquele centro técnico na região de Campinas. A máquina cerâmica, uma cabeça das antigas máquinas da Durst, uma cabeça da Durst, ela tinha 8 cabeças de impressão dentro do módulo, tá? Que é de Matix, Spectra. Então, a gente chama de slot. Eu tinha 8 slots cerâmicos que compunham uma cabeça nossa. E no single pass, você tem uma coisa que é muito complicada. Você não pode ter um nozzle entupido. Vou explicar aqui, acho que todo mundo sabe, o nozzle entupido é o buraquinho por onde sai a tinta, tá? Se você tiver isso, um entupido, e um slot tem 256, tá? Então, se você tiver ele vai marcar de fora a fora a peça. Já numa máquina convencional, que a gente chama de multipass, você trabalha uma passada, 2 passadas, 3. Geralmente as máquinas trabalham com 4 passadas, a Durst geralmente 2. Então você cobre isso daí. Então, numa máquina multipass, você tem 3, 4 nós entupidos por cabeça, é normal. Daqui a pouco ele desentope, tá tudo certo, vida que segue. Uma tecnologia single pass, não. Você pega uma peça de alto valor agregado, igual uma Porto Belo, não passa nada. Nada. Tem que ser impecável. Porque o produto final é alto valor agregado. Então, se você tiver um risco, que ainda que você não consiga, o consumidor final não consiga ver, só o cara que é impressor, não é aceitável. Então, a gente criou esse centro de reparos no Brasil para tentar dar uma segunda chance para esses caras. Os caras mandavam uma cabeça para a gente limpava essas cabeças, não conseguindo resolver na limpeza, a gente conseguia trocar os componentes dela, com um alinhamento. É aí a parte mais complicada. Você tem 8 cabeças de impressão, você tem 3 microns de tolerância entre uma cabeça e outra. É impossível fazer a olho nu. Então, eu trouxe uma máquina da Áustria para a gente poder fazer um alinhamento com um microscópio de altíssima resolução. Então, o que a gente tem hoje aqui no Brasil, ninguém tem. Eu visitei lá muitos anos atrás, e quando eu entrei, eu falei assim, cara, isso aqui é a NASA. É absurdo de tecnológico e de diferente, e para quem nunca foi em profundidade dessa área, o cara pira, porque é sensacional ver aquilo. E aí eu volto, né, nas minhas raízes. Por que eu fui investir tanto dinheiro no laboratório? Quando eu assumi a Durst, eu assumi como, eles chamam de Manager Director, diretor-geral, o head da operação no Brasil. Eu tinha liberdade de implementar o meu plano estratégico, coisa que eu não tinha nas outras empresas. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi fortalecer serviço. Porque era a minha dor quando eu tinha empresa. Então, assim, hoje eu tenho 15 engenheiros na Durst. Eu tenho 4 vendedores. Eu já entendi que eu preciso cuidar melhor do cara, do cara que já comprou minha máquina do que o cara que não comprou minha máquina. Sim. Entendeu? Porque o cara que já comprou minha máquina é que vai gerar minha reputação, que vai gerar receita, venda de tinta. E esse cara tem que estar feliz, cara, tem que estar rodando. Cabeça de impressão era uma dor de cabeça, porque é um componente importante e caro. Eu costumo dizer o seguinte, uma máquina nova com cabeça de impressão ruim é uma máquina velha. Uma máquina velha com cabeça de impressão nova é uma máquina nova. Porque ao final do dia, o que vai dizer se a máquina é boa ou não é o trabalho impresso. Vocês concordam comigo? Sim, totalmente. Então, assim, eu tinha pavor quando o cliente me ligava na época de OCE, isso aqui. Ricardo, eu preciso trocar a cabeça, manda o orçamento. Não, a OCE é uma empresa multinacional, mandava o orçamento, estava cheio. Se o cara não autorizava o faturamento antes, a peça não saía, preço, como toda cabeça de impressão, caro. Cara, eu comecei a entender, eu já entendia isso antes como usuário, mas eu comecei a entender que, cara, eu estou empacando o negócio. Será que eu não posso facilitar isso para o cara? Porque se ele voltar a imprimir, ele vai gastar tinta.
E aí fica todo mundo feliz. Esse é o grande barato. Quanto eu consigo ajudar o cara na parte técnica para que ele continue imprimindo. Cliente que imprime não enche o saco. Ele está ganhando dinheiro e a gente está ganhando dinheiro também. Então a minha missão na Durst foi, eu preciso facilitar o pós-venda, fazer com que isso fique barato, ou não obrigar o cara a ter contrato. Por exemplo, já aconteceu em outras empresas, ó, você tem contrato de serviço? Tenho. Opa, vou te atender amanhã. Você tem contrato de serviço? Eu não tenho. Só semana que vem. Que ódio. Isso acontece, cara. Cara, e é óbvio que o vendedor ligava para mim. E pior que assim, às vezes a pessoa que fazia o atendimento por telefone não tinha nem a delicadeza, a inteligência, a perspicácia. Falava assim, ó, deixa eu dar uma olhadinha aí. Olha no sistema se o cara tem... Já que você tem que realmente priorizar quem tem contrato, olha no sistema antes. O cara não tem? Não fala pro cara que você não vai poder atender ele amanhã porque ele não tem contrato. Fala para ele a data que você vai poder atendê-lo. Né? Porque senão o cara vai ficar muito irritado, cara. Né? Eu acho que isso é um descalabro. Tá? Eu acho que se você tem o técnico disponível, manda e resolve. Agora, se você tem 2 chamados ao mesmo tempo e só tem um técnico, também acho que você tem que priorizar quem tem um contrato. Afinal de contas, o contrato serve para isso. Mas não pode. É como se fosse uma venda casada. Você está praticamente obrigando o cara a fazer o contrato, penalizando o cara por ele não ter contrato. Sim. Né? Então, eu quis complicar a coisa quando eu assumi a Durst. Então, tudo que eu achei que pudesse economizar dinheiro, hora técnica, para o cara poder continuar imprimindo. Porque, cara, cliente imprimindo não enche o saco. Ele ganha dinheiro e a gente também. É isso que eu tenho tentado implementar até hoje, cara. A gente vê no nosso trabalho de gerenciamento de cores, a gente atende alguns clientes que têm Durst e é o que o pessoal fala. Eu tive um problema, já resolveu. Vou dar um número interessante para vocês. Hoje, as máquinas da Durst trabalham com telemetria, tá? Então, a gente consegue monitorar todo o comportamento da máquina de maneira simultânea. E a gente tem um robô que faz essa leitura. Então, a gente consegue identificar peças que podem dar problema antes de dar problema, através de leitura de telemetria. Tá. Então, às vezes acontece a gente ligar para o cliente e falar, a gente vai ter que trocar tal peça. Mas por que não está quebrado? Mas vai quebrar. Vai parar. Vamos fazer? Tá? Isso é muito legal. Fora isso, a gente tem um monitor bem grande na área de serviço, onde eu vou tendo KPIs de tudo que está acontecendo com a máquina. Temperatura e umidade da sala do cliente, eu consigo ver. Às vezes tem cara que não tem tanta atenção com o ambiente de alta temperatura, isso, aquilo. Então, só para voltar ao assunto inicial que eu estava falando, me perdi um pouquinho. Hoje, mais de 85% dos chamados técnicos são resolvidos remotamente. Só 15% dos chamados necessitam de visita. Dos 15% de chamados que precisam de visita, menos de 5% precisa trocar peça. E quando precisa trocar peça, na maioria dos casos, a máquina tem redundância. Eu consigo continuar com a máquina funcionando com alguma limitação. Geralmente é velocidade. Eu consigo... O projeto da máquina todo ele é duplicado. Tá? Eu tenho um projeto aqui e eu duplico ele aqui. Tá? Se a máquina falhou aqui, eu consigo trabalhar aqui. Daí a razão, eu sempre... o Rony Montini já esteve com a gente no Printcast e o Rony sempre fala assim, a Durst é uma máquina industrial. Sim. Daí, essa ideia de que ela é industrial, dela ser parruda, é por causa dessa redundância de você não... Eu tenho até uma discussão com o pessoal da Durst lá fora. Falei, pessoal, não dá pra gente deixar essa máquina mais simples? Para ficar mais barata, para eu poder vender mais? Cara, precisa usar um alumínio pesado desse jeito. E o alumínio é da Durst. A gente tem uma empresa chamada Lupress, que vende para Audi, para Airbus, e também a gente utiliza esse alumínio nas máquinas da Durst. Se você tira a carenagem da Durst, é uma engenharia que eu nunca vi igual. Assim, eu acho exagerado e até peço para eles. Aí o meu chefe já me falou, Ricardo, se eu fizer isso, não vai ser uma Durst. Isso mesmo. Por quê? Tá? Ainda acho que eles poderiam simplificar um pouco e ter um produto entry-level mais competitivo. Tá? Mas eles estão num lugar muito frio. Tá? Eles estão no norte da Itália, uma região ali muito próximo da Áustria, da Alemanha. E eles exportam a máquina para o mundo inteiro. Existe uma coisa que é dilatação de metais. Você faz uma máquina, você ajusta numa fábrica e você não sabe para onde aquela máquina vai.
Aquela máquina vai no container, vai pegar calor, vai pegar frio, vai pegar chuva, e você não sabe onde ela vai trabalhar, essa máquina. Uhum. Então, quando você trabalha com metais nobres, com alumínio, com uma estrutura muito robusta, você consegue garantir que aquela máquina tenha a mesma qualidade pela qual ela foi projetada. Isso é muito importante. Parece que é besteira. Se fosse assim, cara, se todas as máquinas fossem iguais, a cabeça de impressão é igual. Eu uso a Ricoh na Durst, qualquer máquina de impressão que use Ricoh vai imprimir igual. Não vai. Não vai. Você não pode. Você não pode pegar o motor de uma Ferrari, colocar num carro que não tem a mesma estabilidade de uma Ferrari, que não vai performar igual. Na hora de fazer a curva, ele vai capotar. Não vai, não adianta. É algo muito mais complexo que isso. A cabeça, ela é importante, sim. Mas é um triângulo mágico. Cabeça, impressão e tinta. Cabeça, impressão e tinta. É por isso que a gente entrega as 3 coisas mais o software. Tá. Entendeu? Por quê? A gente atualiza a nossa tinta a cada 6 meses sem o cliente saber. Melhorando. Uhum. Foco é melhorar a gamute de cor, reduzir o consumo. E primeiro foco não é nem esse. Estabilidade da cabeça de impressão. Então a gente tem um laboratório que constantemente a gente está analisando a tinta e em como melhorar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a comunidade europeia, ela é muito rígida com relação à parte química. Uhum. Então os produtos que são considerados proibidos fazem parte de uma lista, produtos químicos. E essa lista aumenta a cada 3 meses. Então, às vezes, a gente é obrigado a mudar a formulação de uma tinta porque ela não está mais em linha com os organismos de regulação da parte de segurança de químicos na Europa. E aí, como que eu atualizo a parte química mantendo a mesma cor? E mantendo a mesma estabilidade? Quem conhece a história, a versão mais recente do Pantone, todo mundo comenta isso. Por que mudou? Eles mudaram todas as bases. Por quê? Todo mundo achava assim, a Pantone ficou louca. Não, ela teve que mudar todas as bases por causa de requisito químico da legislação europeia. Sim. Sim, exatamente. Porque você não consegue reproduzir mais aquilo. É isso aí. É muito complicado, cara. Cara, eu preciso fazer um comentário. Eu não falei na hora que eu apresentei o Ricardo. Ricardo é diretor-geral da Durst aqui no Brasil. E quem é do mercado sabe que a operação brasileira, ela é o que é por causa da atuação do Ricardo. Não estou puxando brasa para tua sardinha, não, porque isso aí é as pessoas que falam, cara. Isso aí são clientes seus que a gente conhece, que a gente atende, que o pessoal fala assim, Durst com o Ricardo é uma coisa e sem ele praticamente não existia. Ô Robson, deixa eu explicar uma coisa. Eu acho que, mais uma vez, eu estava na hora certa e no momento certo. Né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho duro, tá? Porque ninguém vai fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer certo. É isso aí. Eu acredito que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas não vão acontecer 2 vezes na nossa vida. Uhum. A pergunta é, será que a gente está preparado, cara? Algumas coisas não vão voltar a acontecer, cara. Então, você tem que aproveitar a oportunidade. Quando eu conheci a empresa lá fora e vim para o Brasil, cara, eu fiquei desesperado. Era uma casa na Vila Mariana que não cabia nem meu carro na garagem. 4 funcionários. Não tinha estoque, não tinha nada. Não tinha nada a ver com a empresa que eu conheci lá fora. E, mais uma vez, eu fui obrigado, cheguei em casa, falei, acho que eu fiz um mau negócio. Mas já estava feito, cara. O produto era bom. Mas era um produto com um ticket mais alto. Qual era o problema, cara? Eu acho que talvez a gestão anterior da Durst, ela mirava um certo layer de clientes que a nossa máquina poderia ser vendida. Cara, eu não costumo selecionar dessa maneira, porque tem muita empresa que cresce e precisa de uma máquina melhor. Tá? Isso aconteceu com a história da empresa da minha família. Tá? Eu cheguei a ir para feiras com meu irmão, com meu pai, eu cheguei a ver. Meu pai é um homem muito humilde. Eu cheguei a ir em feiras, inclusive com uma marca concorrente da Durst muito famosa, onde a gente procurou alguém do Brasil para apresentar a máquina. A pessoa chamou essa pessoa que era do Brasil. Eu falei, oi, tudo bem? A minha empresa é a empresa X, eu não vou falar o nome aqui. Meu pai é um homem que se veste de uma maneira muito simples, ele ficava olhando para meu pai assim, olhava de cima a baixo. Cara, eu não conheço a empresa. Eu falei, pois é, a gente está na cidade do interior, isso e aquilo. Cara, nunca ouvi falar. Eu falei, pois é, a gente queria conhecer a máquina. A pessoa virou para mim e falou, olha, olhou pro meu pai. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos economizar o meu tempo e o seu? Essa máquina não foi feita para empresa como vocês. E virou as costas, cara.
e virou as costas. Logo em seguida, a gente comprou a máquina do concorrente, que era mais cara que aquela ainda. Então, cara, existe aí, talvez a velha guarda ou algumas pessoas imaginavam que eu só posso vender essa minha máquina para um certo nível de clientes. Cara, na verdade, tem muita gente crescendo. Tem muita gente fazendo um trabalho brilhante. E eu preciso respeitar essas histórias. Claro. E se esse cara tiver condições de comprar a minha máquina, se a minha máquina for ajudar esse cara a crescer ainda mais, eu vou vender. Eu vou vender, cara. Porque todo mundo já foi pequeno um dia. E é muito bom poder participar de uma história de virada de chave, cara. Eu posso olhar no meu currículo muitas empresas que eu ajudei vendendo máquina e mudou a característica da empresa. Mudou. Cara, que bacana isso. Mudou. Um dos seus melhores clientes é o Edu. A gente era vizinho de prédio. E o Edu é um cara simplão pra caramba. Eu falei com ele hoje também. A gente se encontrava... Quando a gente foi apresentado, eu falei, cara, eu conheço você de algum lugar ali. Você é o cara que tinha 2 cachorros, que enchia o saco de todo mundo. O Edu da Cromajet, né? Da Croma? A gente foi vizinho de prédio. E, cara, mas o Edu, ele não é um cara que se comporta como um snob, como um rei, como... Pô, é um cara acessível pra caramba. Eu, sim, tem algumas empresas aí que eu posso citar que a gente fez parte da história dessas empresas de crescimento, isso aqui. O Eduardo é um ótimo exemplo. Acho que ele já comprou 7 máquinas nossas. Olha isso. Tá? A própria Fixar, né? A empresa da minha família, hoje é um dos maiores clientes da Dirt no Brasil. Que bacana. Posso dizer que a gente mudou a história deles. Eles estavam fazendo um trabalho legal, mas naquele momento eles não tinham, talvez, a pujança financeira para investir num equipamento como esse. Né? E a gente fez estudos, sentou, conversou. Cara, a empresa ela mudou hoje de patamar com um equipamento industrial, se tornou um dos maiores players do Brasil na área de display. Né? Já comprou 2 Dirt, uma Vanguard, comprou uma Colex também, uma máquina de corte que a gente vendeu. Eu fico muito feliz quando eu olho empresas como Edu, né? A própria Fixar e outros clientes também aqui no Brasil, até difícil de ficar falando nomes, que evoluíram muito. Isso é fruto de uma venda bem feita. É isso mesmo. É de uma venda bem feita. Por isso que o cara, lá tem 7, né, cara? Tem que ser muito bem feito. Mas, assim, eu tenho essa ideia que eu tenho que vender para qualquer empresa que precise da minha tecnologia, mas hoje o mercado brasileiro está muito difícil, tá? Em você... eu acho que eu posso entrar nesse assunto de uma maneira muito profissional, muito pé no chão. O que acontece? Para se representar uma marca industrial no Brasil, demanda muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Vou dar um número para você. Hoje a Dirt tem mais de 160 máquinas no Brasil. Tá? Contando todos os segmentos. Para cada máquina que eu vendo, a fábrica me obriga a manter um spare parts no Brasil. Ela olha o meu estoque e fala, você precisa ter isso. Por quê? Eu trabalho para... A Dirt é uma máquina que foi desenvolvida para ambientes industriais. Então, eu não posso permitir que um cliente fique sem trabalhar porque não tem peça. Isso é inadmissível para o perfil da Dirt. Então, cada máquina que eu vendo, eles aumentam o meu estoque. Cara, hoje eu tenho um estoque superior a 8, 10 milhões de euros no Brasil. Dinheiro pra caramba. Entendeu? E aí eu pergunto para você, um distribuidor conseguiria manter isso? É muito difícil. Não, impossível. Não dá. Eu não estou criticando o distribuidor, não. Mas... Eu estou dizendo o quanto difícil é para esses caras terem que vender máquina e ainda montar uma estrutura para poder suportar essas máquinas. É difícil, gente. Ricardo, é muito difícil, cara. Só a estrutura em si, obviamente, tem um custo. Para você trazer, tem um custo. Mas quando chega, você já tá pagando isso. Ou quando vai vender para um cliente, que aí você é emitido uma nota, que a Dirt lá, a matriz recebe. Ou é você o intermediário que compra mesmo e mantém no seu estoque? Não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar e assim, eles não aceitam que a máquina fique parada por falta de capitalizar para colocar no peça, seu estoque ali. Né? Tá. E aí que é o diferencial de uma empresa industrial. Gente, a gente tem que diferenciar impressora de máquina de impressão, pessoal. Esse é um ponto muito importante. Eu ia te perguntar isso, porque o mercado está sofrendo. Todo mundo agora tem alguma coisa para oferecer que é barato, que
sedutor pra caramba. Mas, como você está falando, não tem lastro de pós-venda, não tem lastro de peça. Aí, não vou falar o nome, tem um amigo meu lá que fez Senai comigo, e ele fala assim, tá aí, meu, se você quiser vir com uma Kombi, você carrega e leva embora. Sim. É Assim, difícil. eu falo que tem diferença de máquinas de impressão e impressora é o seguinte, quando você compra impressora, você está comprando só a impressora. Uhum. Ponto. Tá? E você está assumindo um risco. Tá? Quando você compra uma máquina de impressão de uma empresa industrial, você está comprando uma solução de impressão. Tá. O que é uma solução de impressão? Eu vou ser o seu partner no processo de produção. Uhum. Eu sou corresponsável com você que comprou na minha máquina em fazer com que você entregue seu produto. Então eu não vou deixar você desamparado, eu não posso deixar você sentido, eu não posso deixar a máquina quebrada. Eu tenho que ter técnico disponível. Tudo isso custa muito dinheiro, cara. Custa muito dinheiro. Então a avaliação que as empresas têm que fazer é o quanto me custa ter uma máquina parada. Porque todas as máquinas vão parar. As industriais param menos, param. As máquinas mais sensíveis vão parar mais. Então a gente já tem um número aí, beleza? Aí vem a seguinte pergunta. O quanto tempo o meu fornecedor vai demorar para solucionar meu problema? Ou quanto financeiramente o meu fornecedor está preparado a me assistir na operação no Brasil? É o tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Então hoje a gente tem uma máquina que tem um posicionamento hoje muito mais acessível em termos financeiros. Sim. Tá? Eu mudei também esse posicionamento da Durst no Brasil, da gente trabalhar com preços muito mais acessíveis. Hoje, quem imaginava que não ia poder comprar uma Durst, hoje pode. Uhum. É uma máquina muito competitiva, é a melhor máquina de impressão do mundo, a mais industrial do mundo, e que hoje, em termos de preço, ela está na média com máquinas que não têm a mesma estrutura que nossa. Tá. Então, em termos de preço, a gente está muito competitivo. Mas, mais uma vez, parte de serviço. O quanto o seu fornecedor está preparado para te atender. Cara, às vezes você faz uma economia. Se você... Vamos lá, a gente também... Eu acho que não tem máquina ruim. Primeiro ponto. Uhum. Existe uma compra ruim. Né? E com a discussão de carro elétrico, carro a combustão, né? Uhum. Se você fala, pô, o carro elétrico não funciona porque não tem infraestrutura. Depende, cara. Você vai usar o carro para você trabalhar na cidade? Você tem carregador na sua casa? Você vai rodar quantos quilômetros? Eu vou rodar 50 quilômetros por dia. Tá bom, a autonomia é 200, é 100. Vai funcionar para você. Não, eu moro no interior, trabalho em São Paulo, vou rodar 200 quilômetros por dia. Será que vai funcionar? Talvez eu não teria que ir para um híbrido. Depende da utilidade. Então, eu costumo dizer que não existe algo ruim. Existe uma decisão ruim. Uhum. Tá? Se o cara é um cara que produz pouco, que os contratos dele não contemplam multas por atraso e que ele tem outras máquinas que tirou daqui, ele coloca ali, ok, ele pode assumir esse risco. Uhum. Mas se o cara, ele é um cara que não pode ficar parado ou que às vezes não tem outras impressoras, ele vai depender de uma impressora só, ele tem 80% da produção dele concentrado nessa máquina, o que vai acontecer se essa máquina ficar 2 semanas parada? Imagina um supermercado, 2 semanas com a porta fechada. Lasca o cara. Né? Uma padaria, Uhum. 2 semanas fechada de um mês. É mais ou menos isso. Então, o cara tem que avaliar o quanto ele vai depender dessa máquina e avaliar quem pode oferecer a melhor pós-venda para ele. Uhum. Uma máquina industrial, a probabilidade de você da máquina parar é menor. Né? Eu tenho canais parceiros comerciais no Brasil, pessoal. Eu tenho. Eu acho que canal de vendas é uma coisa muito legal para a gente aumentar a abrangência. Uhum. Mas eu não abro mão de que o suporte de serviço fique na mão da Durst. Todos os 15 engenheiros que eu tenho engenheiros que são técnicos. Todos eles são treinados pela fábrica. Eu tenho que fazer 2 atualizações por ano. Todos falam inglês, espanhol. Alguns falam também alemão, porque a nossa língua oficial da fábrica nossa não é italiano, é alemão. Então, o nível técnico nosso hoje ele é usado como excelência. Quando a fábrica precisa consertar uma máquina em um outro país que não está conseguindo consertar, está tendo certa dificuldade, e não tem gente da fábrica para mandar, a gente manda gente do Brasil. A gente já instalou máquina nos Estados Unidos. Isso. A gente já está suportando a América Latina, Uhum. Espanha, a gente recentemente teve lá, Holanda. Uhum. Porque a primeira opção da fábrica, depois os técnicos da fábrica, é a Durst Brasil. Que bacana. Cara, eu estou investindo dinheiro nisso. Os caras recebem treinamento, recebem um bom salário, tem carro da empresa, tem todo ferramental.
É assim que se faz as coisas, cara. É assim. Uma boa reputação, cara, não acontece do nada. Que bacana, cara. Isso tudo justifica porque a Durst é a número 1. Quem tá no mercado sabe, né? É que você quer falar, quem tá no mercado sabe. Quem não tá no mercado, quando eu digo não está no mercado, aquele cara que vende offset, aquele cara que é um segmento à parte. Fala um pouquinho no sentido assim, quais são esses mercados? Você falou da cerâmica, quais são esses mercados da Durst? O que a Durst, as máquinas da Durst realmente faz? Cerâmica a gente falou bastante, Sim, já conseguimos sim, entender, né? sim. Fora a impressora, a gente também tem dentro da cerâmica equipamentos que fazem os efeitos especiais das peças, né? Vou imprimir uma madeira, por exemplo, eu faço a textura da madeira, depois em outro equipamento eu imprimo a impressão combinada com essa textura. Eu faço isso para poder parecer madeira mesmo. É incrível. Né? Olha que mágico. Segmento têxtil. Hoje nós temos muitas máquinas têxteis no Brasil. São equipamentos que produzem 1.500 metros quadrados por hora. Cama, mesa e banho e moda. Tá? Então, assim, o cara gasta aí, por exemplo, comum de 2 a 3 mil litros de tinta mês. Caramba. Indústria. Tá digitalizando. Então, a gente tem cama, mesa e banho, né? Que tem vários clientes nesse segmento e também moda. São os segmentos que nós temos hoje em impressão direta, tá? A Durst acaba de comprar também há um ano atrás uma empresa chamada Aleph, que é uma outra empresa têxtil que fica no Lago de Garda, no Lago de Como, na Itália, que é uma empresa que faz máquinas de impressão direta também e também sublimação super industrial, porém com um preço um pouco mais acessível. Ou seja, a gente já tem hoje dentro da área têxtil um equipamento de entrada. A gente não tinha. Em grandes formatos, nós fizemos o mesmo movimento comprando uma empresa americana chamada Vanguard. Então, o cara às vezes não tem grana para comprar uma Durst agora, mas esse cara vai crescer. A gente tem a Vanguard com equipamento de excelente qualidade e que, por mais que não seja fabricada dentro da Durst, toda a parte de serviço, estoque e respaldo é a Durst Brasil que dá. E a máquina é excelente, uma máquina de entrada de excelente qualidade. Então, hoje, nós temos máquinas de entrada que nós não tínhamos antes. Certo. Falei de cerâmica, têxtil. E o segmento que mais cresce hoje é rótulos e etiquetas. Tá? A gente entende que, em alguns anos, pode ser até que ele ultrapasse grandes formatos. Cara, Rótulos e etiquetas. essa tua máquina eu conheço razoavelmente bem e ela é incrível. Eu concordo com você. Ela é incrível, cara. Eu fui criado É uma obra de arte, cara. Ela imprime até 100 metros por minuto. Né? Você consegue fazer aí com cores especiais, chegar muito próximo do 100% de uma tabela Pantone, 97% de uma tabela Pantone. Com 4 cores, a gente chega a 86% tabela Pantone. Né? É uma máquina realmente incrível e que, além de produzir muito, muito rápido, uma resolução incrível, né? Estamos falando de 1.200 dpi por 1.200. Ela é estável pra caramba. Curiosidade, tem verniz na saída? Não. Poxa. Não tem verniz, porém, por quê? Porque é inserido isso na área de flexografia. Os caras fazem o embellishment, que é o embelezamento do rótulo, depois numa máquina de acabamento. Aí o cara coloca cold, foil, verniz, faz o corte, tudo é feito numa máquina à parte. A parte da Durst? A parte da Durst, uma segunda máquina. Tem uma segunda máquina com... A gente tem a máquina híbrida, aí tem tudo. A Durst, ela tem a parceria com a Omet. Então, hoje, o cara compra uma máquina híbrida, né? Que a gente brinca, a gente entra pouco sai linguiça, né? O cara coloca o rótulo lá, a gente consegue passar o prime, dependendo da qualidade do produto. A gente imprime, sai da impressora, daí a gente vem colocando o foil e o cold, são aqueles efeitos prateados, dourados, verniz localizado, faz o meio corte, faz o corte inteiro, que é o stitching, separação dos... Então já sai o rótulo pronto do outro lado. Essa é uma máquina híbrida nossa. Então, corrigindo sim, nós temos o verniz, só que na nossa máquina híbrida. Sensacional, portfólio sensacional. Na Drupa você viu essa máquina funcionando na versão híbrida. Eu vi, e eu ia te perguntar agora, você falou que a Aleph é de entrada... Cara, Têxtil. Você viu a Aleph, mas é incrível, você viu o tamanho daquela máquina? Ela é incrível, cara, é sensacional, ela é gigante. Cara, ela é... Você olha e você fala, cara, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é um assunto muito sério. E imaginar que ela é de entrada, cara, sensacional. Sim. Eu pirei, né? Eu pirei lá na Drupa, porque... Só primeira, tudo era... Não, mas é que tudo que eles tinham lá, cara, era muito forte. E uma vez, assim, muito em off,
Nós estávamos num julgamento de prêmio e eu peguei uma embalagem de um certo produto que eu vi que era inkjet. Eu fotografei e mandei para ele. Ricardo, o inkjet furou o mercado de embalagem. Ele respondeu assim, você vai para a Drupa? Espera que você vai cair teu queixo. Na Drupa você vai ver o que Eu não falei que caiu o queixo, não, mas tudo bem. Mas vai ao ar, mas... Bichão, a hora que eu cheguei lá, cara, minha cabeça fervia, porque a gente tem acompanhamento da evolução das tecnologias. Falei, cara, acabou, furou a bolha. Cara, hoje 9% do que a Durst fatura é revertido só em novas tecnologias, cara. Cara, que fera. Então a gente hoje tem o software, tem a tinta, tem as máquinas e a gente não para, cara, de criar coisas. Não para. A gente lançou na Drupa uma super multipass, que você viu. Sim. 2.000 metros quadrados por hora. Obrigado. Sem gasto, sem gasto. 2.000 metros quadrados por hora. Eu acabei de voltar agora, essa semana passada, eu fiz aí um roteiro pelo Brasil, obrigado, com um especialista na área de corrugados. Então, nós temos uma máquina para corrugados hoje, que ela vai imprimir uma velocidade muito próxima de uma offset. Próxima, né? Estamos falando de quase 9.000 metros quadrados por hora. Uma máquina single pass para o mercado de embalagens e papelão. E a grande novidade agora é que a gente tem essa máquina com branco. Então, você consegue imprimir num papel craft. E aí, onde você coloca a imagem, por exemplo, você vai fazer uma caixa de vinhos. Você coloca o branco reservado só na marca e você não fica aquele papelão que a marca fica apagada, você não consegue respeitar os pantones da marca. Você joga o branco de fundo e imprime certinho. Ou não, você quer manter ainda o craft de fundo e você coloca um prime só onde você vai imprimir. Então você não quebra o efeito da cor natural e tem uma cor super viva a 9.000 metros quadrados por hora. A gente tem fábricas hoje que é totalmente automatizadas na fábrica, na Alemanha, na Europa, produzindo caixa de papelão personalizada. O que aconteceu na pandemia, pessoal? As pessoas começaram a comprar em casa. Foi o maior boom desse segmento de rótulos e segmentos de embalagens. Por quê? Precisava embalar tudo que vai entregar sempre de papelão. E aí, os caras precisavam personalizar. Um cara um amigo que a gente rodou muita coisa na máquina de label, Tal, né, o nome? Sim, Natal. Natal. Tal máquina. Ele falava pra mim assim, cara, meus rótulos de cerveja são muito ruins, muito feios. Eu vou perder mercado, porque todo mundo tá indo para um alto nível. Sim. E de repente, isso aí foi uma indicação, a gente fez algumas coisas, ajudou o cara lá. Cara, ele foi para um nível que ele ficava encantado. Você só para pensar aonde que o digital se tornou tão importante nesse mundo moderno de impressão digital? Vocês já fizeram essa analogia? Não, cara. Cara, teve uma mudança. Acho que tem tudo a ver com o podcast, né? A gente fazia esses brainstorms aí, identificar. Está totalmente ligado à mudança de comportamento e curva de consumo. As grandes marcas, elas produziam produto e as pessoas tinham que consumir esse produto. As pessoas tinham que comprar aquele produto porque tinha aquilo lá. Tá? O mundo moderno a gente começou a ter algumas tribos, né? Então, assim, poxa, mas eu não posso com açúcar. Primeiro exemplo, na verdade, é o açúcar. Tem pessoas que têm diabetes. Sim. Então, tem que fazer um segundo SKU. Então, tem que ter a Coca-Cola normal e tem que ter a zero. Ok? Só que isso começou a se expandir muito. A gente começou a olhar os celíacos, as pessoas que estão intolerantes não só a trigo, a lactose, né? Então, a gente começou a aumentar muito o SKU. As marcas começaram a entender que elas precisavam se conectar com os fornecedores, com os clientes. Elas não precisavam olhar mais o cliente como se fosse um único público. Elas começaram a penetrar nas camadas do mercado e começaram a olhar os clientes como indivíduos. O que esses caras querem? O que esses caras gostam? Sim. E aí eles começaram a agregar valor. Porque ao invés de vender um produto massivo que virou commodity, porque, como o próprio nome já diz, ele era massivo, ele começou a diferenciar os produtos dele e subiu o preço. Porque eles começaram a enxergar que as pessoas são diferentes.
né? Então, as pessoas têm necessidades diferentes. E a hora que você começa a diversificar produtos, porque você está enxergando o público como indivíduos, não mais como uma única massa, você aumenta o SKU, cara. Aumentou o SKU, o digital é a solução perfeita. Mesmo porque os caras lançam uma quantidade de produtos e não sabem qual produto vai virar. Eles não sabem qual vão produzir mais. Não sabem. É isso mesmo. Aí vem o digital, tá? Vem o digital exatamente porque você tem variedades de SKU. Vou dar um exemplo. Você pega um shampoo, tá? Antigamente você tinha shampoo e condicionador. Só. Ah, você já viu a quantidade de SKU, tipos de shampoo e condicionador que tem hoje, cara? Eu fico até perdido. Eu não consigo nem comprar direito, cara. Meu cabelo é esse ou é aquele? Não, é isso ou aquilo. Eu fico perdido. É isso aí. Então, na Europa, o que eles fazem? Eles fazem a base, muitas vezes, desses produtos, tem muito SKU, eles fazem a base na flexografia. E aí, a variação desse produto, eles fazem no digital. Olha que fera. Entendeu? Então, eles imprimem em flexografia lá uma quantidade gigantesca de rótulos, que é um produto que vende muito. E aí, a variação daquele tipo de produto, eles colocam numa digital um material pré-impresso. Entendeu? Que fera, cara. É a combinação do analógico e digital para Sim. poder atingir grandes híbrido, demandas, mas também vários SKUs. O cara tem que se proteger, né, Ricardo? A gente sempre fala assim, o digital, você tem que olhar o digital, porque se você ficar desprotegido e não tiver o digital, o teu cliente vai buscar um outro que tenha o digital e, eventualmente, vai ter o teu analógico e vai ser um concorrente teu. Sim. E aí eu queria te perguntar, antes da gente ir para o fim, eu queria te perguntar sobre a presença que a gente tem da Durst no mercado tradicional. Porque tem muita gente do tradicional que precisa ir para um digital. Cara, eu ia pedir para você entrar nesse assunto agora. Vamos falar, então, do mercado, por exemplo, offset. Tá? Hoje, nós temos inúmeras máquinas no mercado offset. E havia muito essa discussão. Será que o digital vai matar o analógico? Não. Não vai matar o analógico. Não vai. O que está acontecendo é que as empresas que têm offset já entenderam que precisam ter o digital não para substituir, mas para complementar. Ok? Então, o cara tem lá o vendedor dele, ele tem as máquinas dele, mas dependendo da quantidade, não compensa para ele produzir no offset. Então, se não compensa, esse cara vai levar para uma empresa que, de repente, era só digital. Ok? O que esse cara faz hoje? Não, eu faço. Eu tenho uma impressora digital aqui. Às vezes não é o core business dele, mas ele não vai deixar o cliente embora. Porque pode ser que esse cliente não volte. Ou pode ser que esse cara encontre uma outra gráfica que também tenha digital. Então o cara tem que estar preparado. É isso aí. Tá? Eu não acredito que a serigrafia, que a flexo e o offset vão morrer. Eu acho que eles vão tecnologias complementares ao digital. Tá. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que vão se tornar tecnologias complementares ao digital. Não tem como, cara. Para grandes tiragens ainda, você vai precisar de uma flex, você vai precisar de uma offset. Não tem como. O preço é uma coisa que é imbatível nessas tecnologias. Mas esses caras vão ter campanhas que vão precisar diversificar ou ter volumes menores. Então, sim, as gráficas hoje já estão preparadas. É muito comum as gráficas terem digital hoje. Tá. Vão ter digital. E vão continuar trabalhando com offset também. É legal a gente falar isso, porque a gente acaba sempre sendo perguntado, né, Robert? O que vocês acham? O que eu posso fazer? Para onde que eu vou? Qual que é o caminho? Porque vocês estão na rua, todo dia vocês estão em um cliente diferente, a gente é abelha, né? Tá. Cara, sabe uma outra coisa que eu queria trazer para a discussão aqui, que eu acho que o pessoal fala, a impressão vai morrer, isso, aquilo, o digital está substituindo, né? Uma coisa que me incomoda muito, que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, né? Mas acho que uma herança que maldita foi chegar no restaurante e não ter mais o cardápio impresso, cara. Odeio Cara, isso. como eu odeio isso, cara. Odeio isso. Cara, não... Pô, legal você pegar um cardápio. Que nojo. Olhar a foto do prato, né? Eu adoro olhar cardápio, cara. Sim, eu não sei, cara, onde os donos deveria ter, assim como teve uma lei, né, obrigando os caras, proibindo o cardápio, deveria ter proibir o cardápio. E se o cara chega e não tem um telefone, não tem um tablet?
Minha mãe tem 86 anos, Então, ela como sabe que ela comer vai fazer fora. isso? E aí, como faz? Cara, eu fico realmente desapontado. E eu não tô brigando só pela indústria de impressão, não. Também. Aham. É que é chato. Isso é não pensar na jornada do cliente, consumidor. É. No caso da tua mãe, tu Sim. comentou. E só aproveitar, tu comentou ali, só resgatar. O shampoo condicionador, que você nem sabe qual que é o teu. Aí você falou do cardápio agora também. É. O excesso de informações também atrapalha numa Sim. tomada de decisão do consumidor. Então, você tem que, obviamente, pensar naquele perfil, naquele CP seu, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas você tem que ter uma comunicação fácil, uma comunicação Fluida, fluida. né? É. Senão o cara fica muito na dúvida. Robson, estamos chegando no final. Legal. Eu tô muito satisfeito com o papo. Eu Acho falei que foi... demais, eu nem deixei vocês perguntarem. Cara, Tô parecendo um Faustão Não, mas aqui, cara. Não, velho, a você ideia trouxe uns negócios você incríveis. falar mesmo. É, Quando você a gente tá fica aqui pra perguntando isso. muito, aí que fica difícil. Chega uma hora, vou perguntar mais o quê? Quando o papo Cara, e a foi hora assim, é passou muito bom. voando, né? A gente tá encerrando agora, nem me toquei. Muita coisa pra Não, falar mas ainda. foi Vamos ter que muito marcar bom. uma parte 2 aí. cara. Bora, Tem vamos. muita história pra Mas contar. Tem muita coisa. Se tiver algo mais a acrescentar sem, obviamente, é uma coisa mais curta, porque estamos Não, finalizando. tranquilo. Esse é o momento, Ricardo, por favor. Não, eu que agradeço o convite. Vocês tiverem que pontuar mais alguma coisa, só avisar que a gente vai participar aí de algumas feiras no Brasil. A Quais? Fespa. Tá? Fespa agora- Fespa. Mês que vem, vamos trazer Mês uma... que vem, vamos trazer uma... Não, é que eu tô pensando do quando dia vai 17 ao ar o ao ar. episódio. Mas é isso aí, 27 de mês que fevereiro. vem, mês que vem. A mês que feira, vem. se eu não me engano, começa dia 17. 17 ao né? 20 de março. Isso. E a gente vai trazer uma tecnologia nova, chama P5X, é a primeira máquina cama plana da Durst, que é a híbrida, tá? Ela é uma cama plana que também consegue imprimir materiais flexíveis de até 3,20 metros, 3,50 por aí. Caramba. E é uma máquina que vem com uma resolução que até hoje o mercado não conhece. Então, ela vai ser apresentada, a gente fez um roadmap mundial e o Brasil foi escolhido para fazer esse lançamento. Então, eu queria reforçar esse convite, você que está indo para a Fespa, não deixe de conhecer, é uma máquina... Não existe nada igual, Então, a gente vai apresentar aplicações de lenticulares, altíssima resolução com flexibilidade, né? Porque as pessoas falam muito de velocidade de impressão, mas esquecem de considerar setups. Essa máquina nossa é uma máquina que está preparada para você imprimir uma placa, imprimir um material pré-cortado, você colocar 2 rolos de vinil, uma lona, sem precisar mexer em configuração nenhuma da máquina. Tá? A mesa, por exemplo, ela é toda configurada com vácuo, onde ela indica para você onde você tem que pôr material pré-cortado. Você não precisa pôr fita na mesa para fechar o vácuo, nada. Nossa, isso aí é uma libertação. Tapeless. Então, assim, eu vi essa máquina nascer na fábrica nossa e eu estou muito orgulhoso de poder mostrar essa tecnologia. Então, fica o convite para a Fespa. Outro convite que eu queria deixar aqui é para o nosso Demo Center. Nós temos um centro de demonstrações na cidade de Campinas, que a gente tem algumas máquinas lá. Hoje, por exemplo, até acabei vindo direto lá para cá, a gente estava recebendo clientes do Chile para fazer o dia inteiro de demonstração só para rótulos e etiquetas. Então, a ideia é que o cliente fique o dia inteiro ou outros dias desenvolvendo materiais, testando todos os módulos de impressão, aferindo o consumo. Então, essa é a liberdade que a gente tem dentro do centro de demonstrações hoje da Durst, que eu acho que poucas empresas de nível industrial possuem um centro de demonstrações no Brasil, onde o cliente possa se divertir. Cara, completinho. Testar, tudo certinho. Completinho, com operador. Estamos aqui a 50 minutos de São Paulo, para os clientes que vêm de fora. Estamos a 10 minutos do aeroporto. Né? Que fera. Então, fica o convite para o pessoal conhecer o nosso Demo Center na cidade de Campinas. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E o que precisarem de mim aí, pode contar sempre. Que legal. Ricardo, você é um novo queridinho do Printcast, que é o podcast queridinho da indústria gráfica. Você está carimbado na nossa comunidade. Recebendo um carimbão aí. Está recebendo o carimbão aí, o Vitor vai colocar na sonoplastia. A gente considera, a gente tem um grupo até, de todas as pessoas que participaram. É um grupo que não tem bom dia, nem ursinho fofinho, é só amigos se ajudando. Legal. Profissionais de alto gabarito, trocando figurinhas, se ajudando. Eu sei que você é um cara muito ocupado. Se você tiver interesse, por favor, ou alguém da tua equipe participar lá. Eu gostaria de participar diretamente. Vai ser muito bom, eu acho que vai agregar pra caramba para esse nosso grupo. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Pessoal, o Ricardo veio de Campinas para conversar com a gente. Isso é ser muito generoso e muito bacana. E fiz questão que fosse presencial, né? É verdade. Tem que lembrar disso. É verdade. Isso eu é venho para importante. São Paulo 2, 3 vezes
por semana para visitar clientes. Então, não deixaria de vir, tá? Legal. Outra coisa que se tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou, por favor, entre em contato. Né? A gente vai colocar lá na descrição, vai ter seus descrição, contatos. Ótimo, pode entrar em contato. Que diferentemente de gestores, né, que trabalham aí gerindo a empresa como um todo, eu sou um cara muito envolvido na área comercial. Assim, e muitos dos meus clientes se tornam meus amigos pessoais. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de gente. Eu acho que a vida é muito chata para ser vivida sozinha. Então, por favor, se precisar falar comigo, eu sou um cara super acessível, não só no pré como no pós-venda, o que é mais importante, né? Eu não é aquele cara que vende máquina, joga uma pedrinha ninja, some, e você nunca mais acha o cara. Eu costumo dizer que o cliente, ele vira cliente mesmo depois que compra a máquina. Tem que cuidar dele direitinho. Então, por favor, sou super acessível. Gosto muito de estar visitando o cliente, cara. Não gosto muito que de massa. Você é um cara da trincheira, bicho. Por isso que a gente... Vendedor bom tem cheiro de rua. Isso Tem cheiro de escritório. Vendedor bom tem que saber tomar café ruim. E como toma, viu? Faz cara de que tá bom ainda. Tá tem que elogiar, cara. Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito. Gostei. Tem que bater lata, cara. Não adianta. E é olho no olho. Tem que ir pra rua mesmo, entendeu? É isso. Não adianta só... É isso. Legal. Cara, obrigado. Robson, valeu. Galera, Valeu. não deixam de compartilhar o episódio, fazer comentários, faça a pergunta pro Ricardo, compartilha com seu vizinho, seu amigo, enfim, pro podcast cada vez mais ter relevância. E não posso deixar de finalizar sem nos falar que não vamos comer esses donuts maravilhosos. Agora... O editor, se ele mandar bem, tá colocando o QR Code aí na tela, dá uma escaneada ali, vai direto pro WhatsApp da loja, ou então na descrição também tem um link pro WhatsApp da loja. Se falar que viu no podcast, vai ganhar uma cortesia. Agora a gente vai se deliciar aqui com alguns donuts recheios de Nutella, tem de banoffee, que é uma bananada, pina colada, abacaxi com coco e o Homer, que é o tradicional do Homer Simpsons. Legal. Galera, muito obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu.